Boa noite. Boa noite. Obrigada, Emerson. Obrigada, Mário. Cases muito bacanas. Você está sem... Está com o microfone? Aí. Antes da gente começar a rodada de perguntas, queria comentar um pouquinho. Eu achei muito bacana o Mário começar falando sobre a imperfeição da empresa, né? Porque eu acho que o RH, né, enfim, os donos de empresa, líderes, a gente fica buscando muito essa perfeição e esquece que, na verdade, com esse mundo volátil, né, com esse monte de mudança acontecendo e tudo mais, na verdade, a gente não tem que formar pessoas para não errar, mas sim pessoas tomadoras de decisões da melhor forma, né? E apesar de os dois terem algumas diferenças nessas estruturas, né, com liderança, sem exatamente uma liderança, consenso e às vezes decisões que vêm da diretoria, vocês dois trouxeram uma coisa que eu não consigo mais ver um espaço para não ser dessa forma, que engajando a empresa, né, o todo, tanto líderes quanto funcionários, por esse propósito de impacto, né? Eu acho que, como o Emerson falou, a gente está numa era de experiência, as pessoas querem experienciar o trabalho também, que essas experiências sejam, obviamente, cada vez mais positivas, e se eu não estou engajado com um propósito, se esse propósito não está convergindo com o meu propósito pessoal, eu não tenho uma experiência bacana no meu trabalho, né? Então, eu não vejo mais espaço para não ser dessa forma, independente de estrutura, né? Então, independente da gente estar errando, até porque é no erro que a gente vai aprendendo, vocês dois trouxeram isso muito forte, que é esse engajamento pela cultura, que é, obviamente, orquestrado aí por toda a cultura organizacional, né? A forma que a empresa escolhe aí para tocar isso no dia a dia e deixar esse propósito fluir e, obviamente, também encontrar pessoas que estejam alinhadas com isso. Acho que funciona dessa forma, né? Vamos um pouquinho, então, para as perguntas. Já surgiram aqui dúvidas para os dois. Para as duas, chegaram várias perguntas em relação à estrutura de RH na empresa e como fica a questão de avaliação de desempenho da pessoa e de recompensas, tanto no Vagas quanto no Superlógica. Superlógica? Na Superlógica, o elemento... Uma coisa que, para mim, é muito claro é que essas empresas de tecnologia, apesar de ser tecnologia, o grande diferencial é o capital humano, são as pessoas. Então, quando a gente cria uma cultura onde as pessoas participam, contribuem, você consegue ser mais assertivo nas decisões, né? Criar produtos assim impensáveis, novos negócios, e você consegue achar soluções para esses possíveis problemas que possam não ter uma estrutura formal de RH. O grande papel de RH na Superlógica é feito pelo líder. Então, os líderes dos times, eles têm autonomia para contratação, demissão, promoção, né? Obviamente que existe um guia, né? 6 pontos, né? Então, nós avaliamos 2 pontos de cultura, né? Questão de leitura de livro, de feedback. Lá tem feedback, a cada 3 meses é feito o feedback do líder para o colaborador, de forma eletrônica. Nesse feedback, nós validamos o Culture Code, se o cara está garantindo que está sendo confiado, se ele está usando referência, né? Levantamos instrumentos que possam melhorar essa pessoa, avaliamos a performance dele, se ele está cumprindo o que ele foi contratado, avaliamos se ele deixou algum legado, independente do que ele foi contratado, se ele conseguiu resolver um grande problema para a Superlógica. E antes de tomar qualquer decisão, nós também verificamos a evolução dele, né? Como que era a formação dele, os skills dele, quando está a avaliação e skill dele nesse momento, né? De preferência junto com os feedbacks. E, para qualquer promoção, a gente também quer saber qual o próximo desafio que ele vai abraçar no próximo ano. Lá a gente está fazendo tudo muito por ano, né? Porque como cresce muito, não tem como a gente fazer um planejamento para 3 anos. A dor que a gente sente às vezes, por exemplo, hoje com RH de empresa de software, que nem teve devs que entraram na empresa, ganhando, um exemplo, 2,5 e 8 meses depois ele recebe proposta para ganhar 3 vezes mais no mercado. Então o mercado está muito quente, os caras bons são aliciados,
né? Então, você tem que ter algo, um plano de carreira não faz sentido para a gente por causa disso. Porque você não vai conseguir segurar o cara dando um aumento proporcional de 10% no final do ano, ou de 20% no final do ano. Você tem que dar o aumento proporcional ao ganho que esse cara trouxe para o negócio. E qual que é o limite? Cara, não tem limite. Você pode até virar sócio na Superlógica. Entendeu? Então, tem devs lá assim, que subiu, que triplicou o salário em 1 ano e meio. Tranquilo. E tem devs lá que estão 4, 5 anos e não consegue porque está no quase, está no quase. Na Vagas, como eu disse, a gente passou por em 2010, a gente começou a inventar as metodologias para tangibilizar o nosso modelo, e avaliação e remuneração é um exemplo, né? E, como eu disse também, as nossas metodologias já estão todas numa versão... talvez a avaliação e remuneração devam estar mais ou menos na versão 5 aí. Embora, de fato, nasceu como avaliação e remuneração. Tem uma história engraçada, porque lá em 2010 eu contei lá, então a gente viu lá o Gary Hamel e tal, e ele escreveu lá... na palestra ele falou sobre uma empresa que tinha milhares de pessoas, né, acho que eram 7 mil pessoas mais ou menos, que era a W.L. Gore, que, no fundo, tem 2 níveis de hierarquia somente. E a gente usou o livro dele, lá, The Future of Management, lá ele descrevia um pouquinho a W.L. Gore, e nos pareceu lá que o esquema de remuneração tinha a ver com o ranqueamento das pessoas. E a gente achou bacana, implantou, depois a gente descobriu que não tinha nada a ver aquilo que a gente... o nosso entendimento daquilo que o Gary Hamel escreveu. Isso por quê? Porque um dia a gente descobriu que a Gore estava no Brasil. E a gente descobriu que estava num prédio ao lado do nosso. E aí a gente fez um relacionamento com eles e aprendeu, de fato, como eles fazem a avaliação de pessoas. Está ruim esse som, né? Alô? E agora? Dá para ouvir? Tá bom. E aí a gente fez um relacionamento com eles, e no final a pessoa que era o principal líder aqui no Brasil acabou sendo contratado por nós para nos ajudar na invenção do nosso processo de avaliação. E foi super interessante, não era mais nada daquilo que a gente inventou na época, mas a gente desenvolveu um sistema de avaliação que envolvia basicamente o processo 360, onde a pessoa avaliava a si própria, a todas as pessoas das equipes das quais ela participava, e mais quem ela quisesse na empresa. Era um questionário que buscava avaliar basicamente 4 eixos, que eram o conhecimento do negócio, claro, num modelo de gestão horizontal, quem conhece mais o negócio acaba tendo isso refletido no salário, o foco em resultado. Tem uma coisa interessante na Vagas. A Vagas cresceu da forma como cresceu, e até há pouco tempo nem a área comercial trabalhou com metas pré-fixadas. Ou seja, aí, isso chama um pouco a atenção e tal. E hoje também não trabalha com metas pré-fixadas, mas hoje, assim como vocês estão pensando lá no OKR, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia que foi meio que livremente inspirada no OKR. Então a gente fala de marcos, que não são metas no sentido usual, que inclusive acaba tendo efeito em remuneração. Foco em resultado é quem mais contribui mesmo para que a gente realize o próprio, quem gera as contribuições mais importantes. Então, foco em resultado, claro, as competências técnicas e, claro, a vivência da cultura, quer dizer, quem mais contribui para o processo decisório e tal. Então, na primeira aplicação, o que a gente fez foi, porque o nosso processo de remuneração, ele visa ser internamente justo e alinhado ao mercado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer uma empresa externa, no caso da Tower Watson,
para fazer um levantamento do alinhamento dos nossos salários com o mercado. Então, todas as pessoas foram entrevistadas para dizer o que elas faziam, para que a gente, então, tivesse uma ideia, uma referência do mercado. E, a partir daí, então, essa referência, a gente continua utilizando as pesquisas deles como referência como uma das referências de remuneração de mercado. Então, o processo era anual, né? Então, e o primeiro misturou avaliação com remuneração. Então, cada pessoa recebia lá uma devolutiva que era a comparação da sua autoavaliação com a avaliação que recebia, mais a média das vagas e assim por diante. E no ano seguinte, então, a evolução com relação ao ano anterior e tal. E fazia um plano de desenvolvimento e tudo acontecia. E, além disso, definir o salário no próprio evento. E, claro, que a primeira coisa que a gente fez foi separar a avaliação de remuneração, mas continua sendo anual. E aí, depois, a gente mudou completamente o esquema de avaliação, né? A intranet na Vagas acabou sendo muito importante, acaba sendo quase que um sistema operacional para a gestão horizontal. E uma das coisas que acontece lá no dia a dia é que pessoas se avaliam, né? Então, se dão feedbacks isso teve muito sucesso realmente. Então, no dia a dia, sei lá, eu quero destacar positivo ou negativamente a participação de uma pessoa, eu entro lá na intranet e registro na hora, e essa pessoa então pode receber esse feedback imediatamente, ou eu posso guardar esse feedback para um evento de feedback presencial que acontece a cada 6 meses, mais ou menos. Ou seja, a cada 6 meses, um grupo uma outra coisa que aconteceu, que as avaliações eram anônimas, a gente odeia o anônimo e, portanto, em algum ponto, tudo acabou sendo identificado. Então, a cada 6 meses, mais ou menos, cada pessoa recebe, é juntado um grupo de pessoas que leem todas as avaliações, quer dizer, analisam todos os feedbacks que cada pessoa recebeu, tem ele recebido no momento do feedback, tem sido guardado justamente para esse evento. E aí é feito um plano um plano para o próximo de desenvolvimento para o próximo ciclo, né? Então, basicamente isso com relação à avaliação e desenvolvimento. Com relação à remuneração, a gente tinha essa coisa que era super tensa, que eram revisões anuais, porque, de repente, para a empresa toda e que não recebe aquela frustração e tal. Para a gente ir para o óbvio. E o óbvio, o que é? Eu não contei o mais importante para vocês. Então, a primeira coisa que esse cara da Gore nos surpreendeu, foi de dizer, a Gore, que é uma empresa horizontal, foi de dizer, olha, aqui na Gore, abrir o salário é justa causa. Os salários aqui são secretos. E na Vagas ele não era nem aberto nem fechado, a gente não estava muito preocupado com isso, mas o argumento que ele trouxe nos convenceu que a gente também devia ir por esse caminho. E o argumento é basicamente o seguinte: nesse caso, é muito difícil que possa se trabalhar uma controvérsia na hora que o salário do meu vizinho é a referência. E isso aconteceu várias vezes na Vagas, e é muito delicado, inclusive porque na Vagas não tem plano de carreira, por exemplo. Né? A gente considera carreira, a gente considera que isso é paternalista. Na Vagas, as pessoas são responsáveis pelas suas carreiras, e não, isso não vem da Vagas. Assim como também não tem planos de motivação, coisa assim, porque são adultos responsáveis e não faz sentido uma pessoa que não esteja motivada estar lá com a gente. Quer dizer, ela tem que procurar. Então, mas voltando, então a remuneração, então, na Vagas, ela é secreta. Porque na hora que a gente entendeu isso, que não dá para tratar objetivamente essa coisa tão subjetiva, que não dá para abrir controvérsias que levem em conta essa coisa tão subjetiva que é o salário do meu vizinho. E aí, então, a gente decidiu fechar. Então, os salários na Vaga são definidos por um comitê
de remuneração, que envolve pessoas de RH e mais algumas pessoas. Esse comitê conhece todos os salários da vagas, exceto os próprios. Os salários são processados fora da vagas. Então, tudo que se sabe é o total dos salários que são distribuídos. Tem uma conta específica para tratar salários, de tal forma que salário deixa de ser uma questão relevante. E os salários, então anualmente acontecia esse evento, que era uma situação tensa na vagas e tal. E para a gente ir para uma coisa que era mais ou menos óbvia dentro da nossa cultura, que não tem mais um processo de revisão salarial periódico. Simplesmente, alguém que acha que seu salário esteja desalinhado, ele abre uma controvérsia com o comitê de remuneração, né? É uma controvérsia que é um pouco diferente, porque o comitê tem mais informação do que a pessoa, porque ela tem os salários relativos, porque um dos objetivos é que o salário seja internamente justo, né? E, portanto, é uma controvérsia onde um lado, né, onde o comitê tem mais informação, mas então gera-se esse consenso internamente, ele é compartilhado então com a pessoa que abriu a controvérsia, que pode ou não concordar. Se não concordar, essa discussão continua, né? Foi o melhor que a gente encontrou e, de fato, a questão salarial deixou de ser, de revisão salarial, deixou de ser uma coisa relevante na Vagas a partir dessa. Mas passou por vários estágios entre esse início que eu descrevi e o que acontece hoje, né? Então, essa coisa a intranet passou a ser muito relevante, e é muito interessante o que a gente obtém de dado adicional derivado das avaliações. Por exemplo, a gente consegue saber as conexões de uma pessoa pelas avaliações. Tem pessoas que têm uma conexão muito ampla na empresa como um todo, tem pessoas que estão lá super conectadas só com um grupo menor. Enfim, tem muita informação que vem dos dados do dia a dia de uso do sistema. Desculpa, eu me alonguei um pouco demais, mas, enfim, tinha que responder. Tranquilo. Emerson, como é o desafio em relação a esse trabalho com a cultura organizacional quando há tanta diversidade de gerações dentro da empresa? A Superlógica, ela tem um time que beira a família. A gente não gosta muito do termo família, porque você acaba tendo aquele primo preferido, né? Empresa, time, normalmente você não pode escolher, né? Mas a gente tem, dentro da Superlógica, não é uma empresa, mesmo com 200 pessoas, não tem panelas. Tanto é que nós utilizamos estamos testando há 2 meses uma ferramenta chamada Feeds, que é um People Analytics. Então, ele permite fazer esse feedback 360, avaliação de humor, OKRs também, né, junto com os times e individuais. E o interessante é que os feedbacks só teve, acho que teve mais de 600 feedbacks, só teve um anônimo. Porque a nossa cultura, o abrir o seu coração, falar, para nós é tranquilo. A gente chegar e falar para outra pessoa se está indo bem ou não no trabalho. Não vai ter esse ressentimento, né? Então a gente discute muito, né? A gente tem muito diálogo lá dentro da Superlógica. E para nós algumas coisas às vezes assim fica até meio por ter criado esse clima tão de uma amizade no ar, né? O nosso clima é muito divertido. Hoje mesmo, raramente a gente desliga pessoas. Hoje teve que desligar uma pessoa, o cara ficou super triste, cara. O cara quase chorando que não queria sair da empresa. Falou, muito bacana aqui, né? Expliquei para ele que não era, que era justamente fit mesmo, né, para o momento e tudo mais, né? Ia precisar acelerar algumas coisas, ele não conseguia acompanhar. Teve esse desligamento, mas e para nós e o cara ficou ali de boa, tudo muito transparente, né? Então, para nós é muito comum lidar com a diversidade lá na Superlógica, de geração. Um dos fundadores da Superlógica, o Lincoln tem 67 anos. Né? O Carlos Cera, quando ele fundou a Superlógica, tinha 21 anos, saiu da faculdade e já abriu a empresa. Né? E o Lincoln já tinha uns 40 e poucos anos, quase 50 anos. Então, entre os fundadores já tem uma diferença de idade. Né? 2 irmãos, diferença de 2 anos, e um fundador mais experiente, que é o CFO da empresa, né?
E acima dos 40 anos deve ter 6, 7 pessoas. De 200 pessoas deve ter 6, 7 pessoas na Superlógica. O diálogo é muito aberto, muito franco. Líderes mulheres, nós temos 4 times lá de líderes mulheres, temos 2 times de líderes homossexuais. Para nós é muito natural. Para nós não tem, a gente não precisa de programa de inclusão, por exemplo, né? Tem líderes negros, eu sou da cultura, tem outro cara que é de growth hack, então para nós assim, esse diálogo para a gente ficou muito natural. Um desses eventos que nós fizemos de ano passado, no Dia da Mulher, um dos eventos que nós fizemos da reunião, do bate-papo com a diretoria, foi sobre o papel da mulher na empresa. Nós discutimos, as mulheres adoraram, assim, nós chamamos, né? E para elas, assim, ficou mais claro para elas que o que importa é o potencial de cada um ali, né? Então aí já tem meninas lá pensando em abrir frentes de negócio dentro da Superlógica. Como é que é a distribuição de gênero? Oi? Como é que é a distribuição de gênero, a proporção de homens e mulheres? 70% homem e 30% mulher, mas aumentando. Tinha bem menos, né? E para nós isso ficou algo muito natural, não tem essas discussões, né? Que são válidas, inclusive. A gente até gosta. Novamente, é o item 7, a gente discute de tudo lá dentro, né? Até jogo do Palmeiras, a gente discute, cara. É normal, a gente gosta de discutir. Então, até essas questões, assim, até as questões mais delicadas, a gente consegue discutir tranquilamente. Delicadas como Palmeiras, né? Então, a gente consegue discutir, entendeu? Então, imagine eu, São Paulino, eu sou zoado o ano todo, né? Então, estou sendo zoado assim há algum tempo já, então, tranquilo, aguenta a onda e para nós é muito natural isso. Então, é muito aberto o canal lá para se conversar. E qualquer pessoa precisar falar com a diretoria é muito aberto, com qualquer líder é muito aberto, com qualquer pessoa. Feedback também 360 rola, flui muito bem. Não tem temos os nossos bordões, né? Então a gente até brinca. Às vezes você discute com uma pessoa, o cara fica chateado. Ô, cara, você quer um abraço? Vamos tomar um café? A gente recomenda, não, dá um abraço na pessoa. Às vezes o cara está bicudo, você dá um abraço, cara. Desmonta. Mas isso é coisa que a gente foi tendo percepção e consegue. No final das contas, todo mundo vai jogar futebol depois, tomar cerveja junto, vai torcer para o mesmo time, né? Certo. Para o Mário, existe um desafio de adaptação das pessoas a esse estilo a esse modelo, né, horizontal, e como que vocês lidam com esses primeiros momentos, né, da pessoa na empresa para se adaptar? Então, total, claro. E o problema é que agora a gente sabe melhor. Então, a gente consegue contar para a pessoa e, de fato, faz parte do processo seletivo a gente avaliar o grau de compreensão dela do nosso propósito, do nosso modelo, entender de fato como é difícil vivenciar isso. Por quê? Porque a gente sabe que o preço grande que a gente paga, tá, por trazer pessoas que estejam desalinhadas com relação à cultura. Quer dizer, porque uma pessoa que não queira viver... Assim, eu falei, o modelo é um lugar onde as pessoas fazem o que querem e todas têm tudo a ver com isso. A principal razão para desligamento de pessoas é de pessoas que fazem o que querem e ninguém tem nada a ver com isso, que é exatamente o oposto do... Né? E esse mal-entendido acontece. Pessoas que, de fato, vão lá deslumbradas com a liberdade, a autonomia, etc. e tal, e sem a clareza do que é o ter tudo a ver com isso. Sem a clareza de que elas têm essa responsabilidade de abrir as controvérsias e de acolher as controvérsias, assim por diante. E uma pessoa que, de fato, não queira viver isso, não tenha entendido isso, tá, ela acaba sendo desligada, tá, ou acaba saindo. Tá? E tem pessoas que acabam saindo assim com muita raiva. Tá? Pensa assim, a gente quer trazer pessoas que tenham o que nos ensinar, portanto, ele é gerente não sei aonde, ele é formado, ele tem MBA sei lá, naquela coisa, tá? E, de repente, vem um sujeito, tá? Ele tem 12 anos de experiência, e vem um sujeito que não entende nada daquilo que ele faz e abre uma controvérsia. E ele acolher essa controvérsia pode ser uma coisa terrível para ele. Quer dizer, o que esse cara está fazendo aqui?
Ele pode eventualmente chegar e falar, bom, deixa eu te explicar como é que esse negócio funciona aqui. Né? E não é por aí, porque o outro lado pode saber, de fato, que é uma controvérsia aberta, ela tem que ser levada a consenso. Né? E acontece, até com uma certa frequência, que alguém que não tem experiência e, portanto, não tem olhar viciado, tá, acaba contribuindo de fato e, de repente, é esse o consenso que se constrói. Claro que, na maioria dos casos, é mesmo a pessoa explicando o porquê, e legal, já entendi, mas, eventualmente, não é isso. E pessoas que, eventualmente, não entenderam isso e agiram de uma forma agressiva nesse momento, elas acabam desligadas, porque há vagas, e não tem nada de errado com elas, e só o fato de terem vindo para vagas, ou errado com a vagas, não ter identificado isso no momento da contratação. Né? E tem gente que já saiu gritando assim, chutando a porta, tal. Não necessariamente tão violento, mas tem gente que saiu com muita raiva mesmo, dizendo, não dá para viver nessa bagunça. Né? E para a gente é uma coisa que é absolutamente assumida que quer dizer, o modelo é esse e é para valer. Né? Então, não é fácil. E, como tem esse processo de aprendizado, pessoas também foram saindo à medida que a gente foi tomando mais consciência e foi depurando o modelo. Para algumas pessoas que lá no passado a coisa era mais solta, etc., à medida que a coisa foi ficando mais... Por exemplo, um momento importante foi na hora que as pessoas que ainda eram gestoras, porque viraram gerentes, depois perderam a função de mando, de repente perderam o cargo de gerente. E essa foi uma hora que essas pessoas decidiram ir embora, né? E porque, de fato, não cabia. Né? E como contratação e desligamento é uma responsabilidade da equipe, dá para imaginar o sofrimento que é na empresa desligar uma pessoa. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão complexa mesmo. Se abrem controvérsias de desligamento. Né? E também foi todo um aprendizado como se desliga uma pessoa. Mas, enfim, tudo é para dizer que não é fácil, mas cada vez mais porque cada vez mais a gente traz pessoas que, de fato, vêm com clareza de que querem viver isso, querem construir esse propósito, querem viver essa experiência. Né? E aí é muito legal. E até seguindo essa questão da clareza do propósito, era uma pergunta que também cabe aos dois, mas a Emerson pode começar, já que ele acabou de comentar um pouco sobre isso. Como vocês se preparam, fazem para conseguir esse fit de engajamento do propósito dos novos, ou até dos que já estavam dentro depois que o propósito foi discutido? Né? Como foi esse processo? Teve gente que teve que sair? Foi fácil porque surgiu de toda a equipe num consenso? Como que se trabalha isso? Na Superlógica, o turnover é baixíssimo. Quase não sai pessoas assim, né? A gente tem, até porque a pessoa que faz as contratações na boa parte, agora tem a Cher também trabalhando com a gente, que leva os DISC para a gente validar, porque a gente toma muito cuidado com o comportamento. A cultura ela afeta muito o comportamento. Então a gente prioriza primeiro o comportamento para depois validar aspectos técnicos. Então não adianta a gente, poxa, o cara tem um perfil técnico maravilhoso, mas ele é muito reativo, ele está numa zona de conforto. E para a gente não vai servir, porque para a gente o intraempreendedorismo vai falar mais alto. Né? Aquele comportamento que a nossa cultura espera vai falar mais alto. O termo que eles usam para isso é o que eles falam do fit cultural. Né? Então a gente toma um cuidado de contratar pelo fit cultural. Né? A gente gosta de validar muito o comportamento no período de contratação, tenta fazer uma introdução muito rápida, né? Um onboard muito rápido, né? Mas com qualidade. Não significa que tem que ser um onboard rápido, não significa um onboard ruim, mas faz um onboard e tenta torná-lo o mais rápido possível para que no processo dos 45 dias ou 90 dias de período de experiência a gente consiga validar se realmente conseguiu casar o comportamento com a cultura e o aspecto técnico agregando para o negócio. E lá também na Superlógica teve esses dilemas de profissionais extremamente competentes que entregaram muito resultado, mas não queriam saber da cultura e foram desligados, ou saem. A própria cultura, quando você tem uma cultura muito bem definida de forma estratégica, ela acaba repelindo as pessoas que não se adequam, porque elas repele porque ela sabe que não vai mudar. Aquilo está no DNA da empresa. A cultura ela já vem do propósito que a empresa quer. A Superlógica ela quer realmente
afetar a vida dos empreendedores, né? Então, isso está muito atrelado à nossa cultura. Então, às vezes, a pessoa vai perceber que não vai mudar, né? Apesar que as mudanças que tem na cultura é para melhorar o modelo, para a gente atingir o nosso propósito mais rápido, né? E esse propósito, a gente toma muito cuidado de orientar os líderes de como garantir que o time dele está alinhado ao propósito principal da empresa, né? E, nesse ponto, o OKR é um instrumento muito bom, né, que a gente ainda está validando, onde você consegue alinhar objetivos e propósito com key results e cascateia por toda a empresa, né, até no nível individual. Então, você tem algumas metodologias, né, mas não tem muito jeito, né? Tem coisas que realmente nem todo mundo vai servir para trabalhar na Superlógica, como nem todo mundo serve para trabalhar na Vagas, como nem todo mundo serve para trabalhar na NASA, por mais que você goste. Tá, ok? E não há nada de mal nisso. Simplesmente não tem o fit. Tá, ok? Obrigada. Bom, e como a gente está chegando próximo do final, queria pedir que vocês fizessem as considerações finais para a gente fechar sobre o assunto. Tá, talvez a consideração final tenha a ver justamente com essa pergunta, né? Quer dizer, então, propósito é realmente o que nos move, né? E a gente está num projeto na Vagas que visa justamente aumentar o nível de compreensão, interiorização e vivência do propósito. E foi um processo muito bonito, assim, que a gente trabalhou já o propósito, agora a gente está reiterando a coisa do modelo de gestão, mas no ano passado a gente fez de propósito, e o que a gente fez foi um processo de identificação do propósito pessoal de cada pessoa da Vagas. Então, foram umas dinâmicas que foram conduzidas por tem uma parceria forte com o pessoal da Nova Zelândia, de um coletivo chamado Inspiral, que foi muito importante assim para Vagas, enfim, e para mim pessoalmente também. E então a gente está conduzindo esse processo que envolveu então essas dinâmicas para as pessoas identificarem o seu propósito pessoal, porque aí fica mais clara essa coisa da relação do propósito pessoal com esse propósito de propiciar escolhas melhores, né, para pessoas e para empresas, né? E isso foi muito profundo mesmo, assim. A gestão horizontal, ela envolve essa coisa de uma vivência pessoal mais profunda, né? Quer dizer, a gente sai da lógica direta de negócio para ir para essa coisa pessoal mesmo, de engajamento, assim, de vivência de valores, que são os mesmos que a pessoa vivencia, então, no ambiente profissional, no ambiente familiar, assim, né? São os mesmos. E cada vez mais essa coisa é concreta, à medida que as pessoas, sei lá, pensam nos seus projetos de vida, no seu propósito, e façam a correlação disso com aquilo que a gente quer, essa comunidade de 150 pessoas vivencia na Vagas. O que eu tenho a falar é: cuidem da cultura como se fosse um filho e encarem ela de forma estratégica. Você já tem ela, só basta você tirar ela de algo abstrato e fazer ela funcionar a seu favor. Tá legal? Então, a dica é usar a cultura de forma estratégica, né? Porque você vai mexer com todo o seu negócio. Não só o nosso caso, como outras empresas. E não é algo rápido, não é algo fácil, mas a jornada é maravilhosa. Só isso. Obrigada. Nada.